Olá, bom dia, meus amados irmãos. A paz do Senhor Jesus seja com todos vocês nessa nossa terça-feira. Louvado seja Deus. Para engrandecer o nome do Senhor, nesse dia 15 de setembro, nós estamos dando início a mais um estudo bíblico online sobre os grandes personagens da Bíblia. Hoje nós estamos falando novamente sobre Josué e nós vamos falar sobre Josué, segredos espirituais do conquistador de Canaã. Nós falamos antes sobre Josué, o conquistador de Canaã. Hoje nós vamos falar os segredos espirituais do conquistador de Canaã. Nós vamos aprender quais foram os segredos espirituais da vida de Josué que impressionaram meus irmãos a se tornarem o conquistador da terra de Canaã, aquele jovem, aquele homem que Deus usou para conduzir aquela nação à travessia do Jordão e tomar posse da terra prometida que Deus havia dado a eles. Mas o nosso texto áureo está em Hebreus 11:31, onde fala: pela fé Raabe a meretriz não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Nós sabemos bem da história. Se você ler o livro de Josué, você vai entender aqui que quando ele foi conquistar ali a Canaã, eles tinham que ir. O muro de Jericó, né, era muito extenso, muito grande, tanto em largura como em comprimento. Então haviam pessoas que moravam dentro do próprio muro. Uma dessas pessoas foi Raabe. E Raabe ela acolheu aos espias que Josué enviou àquele lugar para que eles vissem o tamanho da bênção. Só para você poder entender um pouco, que é necessário ler o livro de Josué para você saber do que estou falando aqui. Então fala aqui em Hebreus 11:31 que pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. A leitura complementa. O texto da lição, primeiramente, irmãos, o texto da lição é Josué 6, 7 e 9. A nossa leitura complementar está em Josué 8, 30 ao 35. Vamos ler. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, que não tinham sido trabalhadas com instrumentos de ferro. Sobre esse altar ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Ali Josué escreveu em pedras uma cópia da lei de Moisés, porque este já havia escrito diante dos filhos de Israel. E todo Israel, tanto estrangeiros como naturais, com seus anciãos, os seus chefes e os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca, diante dos sacerdotes levitas, que levavam a arca da aliança do Senhor. Metade deles se postou em frente do monte Gerizim e outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado anteriormente, para que o povo de Israel fosse abençoado. Depois Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo que está escrito no livro da lei. Não houve uma só palavra de tudo que Moisés havia ordenado, que Josué não lesse para toda a congregação de Israel, e para as mulheres, as crianças e os estrangeiros que viviam no meio deles. Então, meus amados, ali, a renovação da aliança, Josué faz o renovo da aliança com o povo ali, estavam agora de frente, meus irmãos, ali de frente à bênção, né? A terra prometida. Então aqui começa os segredos espirituais deste conquistador, né? A primeira coisa que ele faz aqui, renova a aliança do povo para com Deus, faz a leitura da lei, escreve em pedras, ainda que não foram preparados, ele escreve em pedras ali, de novo a repetição da lei, traz a memória do povo para a travessia. Esse aqui foi um dos segredos. Então vamos agora, meus irmãos, é muito importante, interessante que Hebreus 11, o capítulo da fé, não traz qualquer referência aos 40 anos das peregrinações no deserto.
E há somente duas singelas indicações de fé do período da conquista de Canaã, das quais destacamos Raabe. Das muitas pessoas que viviam em Jericó, só conhecemos o nome de uma, Raabe. O livro de Josué relata muita morte e destruição, mas no caso de Raabe fala de vida e do propósito de Deus na vida desta mulher, gentia e pecadora, que foi salva pela fé, ela e toda a sua família, com tudo o que tinha. Josué 6, versos 22 e 23, relata isso que nós estamos falando. Ela é um quadro vivo da história daqueles que são salvos pela fé no Senhor Jesus Cristo. Veja, verso 1 e verso 2. Era pecadora. Estava debaixo da condenação junto com os moradores de sua cidade. No 3, foi dado a ela um tempo de graça ante o juízo da destruição. 4, creu em Deus. Em Josué 2:1, Josué 2:11, demonstrou sua fé por meio das obras. Em Tiago 2:25, não foi destruída. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Tópico 7, tornou-se parte do povo de Deus, fez parte da linhagem real da casa de Davi e foi uma das ascendentes do Senhor Jesus Cristo. Está em Mateus 1:5. Este é, sem dúvida, um grande milagre relatado no livro de Josué. Exposição da lição. O objetivo desta lição, irmãos, é identificar e seguir o exemplo de Josué no compromisso com a palavra de Deus, na fé, na perseverança, na santidade, na força e na coragem. Este é o objetivo, a exposição da lição que nós devemos aprender aqui. A introdução é: Deus tem o melhor para o seu povo. A expressão graça sobre graça, usada no Evangelho de João, revela a dinâmica da obra de Deus em toda a Bíblia. Desde a aurora da história da humanidade, o livro de Gênesis registrou que Deus criou o homem e o colocou no jardim do Éden. Facilmente compreendemos que Adão, criado por Deus, foi introduzido no paraíso. Pela graça desse mesmo Deus, o drama da redenção revela esta graça, quando os israelitas são libertos da escravidão do Egito e na condição de peregrinos do deserto. É-lhes facultado entrar em Canaã, a terra boa e ampla, terra que emana leite e mel. Êxodo 3:8. Uma vez vemos a mão de Deus conduzindo seu povo a um lugar favorável, a vida e comunhão com Ele. Nos planos de Deus, o lugar perfeito é permanecer em Cristo. João 15:5. No sentido posicional e relacional, esta é a condição de que estávamos fora da igreja e nela fomos introduzidos pela graça de Deus. Por fim, estaremos com Cristo no céu, no paraíso celeste. Pela graça de Deus, o melhor do melhor, Deus compartilha com seus filhos. Chegar em Canaã é uma grande vitória, pois significa que não se ficou na metade do caminho. Destacamos nessa lição os valores espirituais de Josué, que o caracterizaram como um homem de Deus, responsável para liderar a conquista da Palestina, a terra prometida, geograficamente um ponto crucial no mundo antigo, devido à sua localização entre os continentes da Ásia e África, entre os mares Mediterrâneo e Índico. Sua extensão territorial é reduzida, mas sempre está em foco na imprensa mundial. Voltamos na história, entremos na terra com Josué. Então agora nós vamos no nosso primeiro tópico da lição aqui agora, o compromisso com a palavra de Deus. O livro de Josué está repleto de lições práticas e de conceitos que desafiam os cristãos. As experiências históricas vividas por Josué e o povo de Deus se convertem em exemplos e ilustrações para as batalhas que o povo
da nova aliança trava para alcançar a vitória em sua peregrinação espiritual e na conquista da herança em Cristo. Carta de Paulo aos 1 Coríntios 10, 11, para nós entendermos. A primeira lição da vitória passa pela consciência de que estamos num conflito. Josué 1:5. Para vencer é necessário caminhar contra a corrente, firmado na palavra de Deus. Josué 1:7 e 8. Na prática, isso significa meditar e estudar as Escrituras diariamente, com o propósito de submeter-se e obedecer aos princípios que emanam de suas páginas. Tal era o compromisso e respeito de Josué para com a palavra de Deus. Ele interrompeu uma campanha militar para levar a nação inteira a 50 quilômetros de onde se encontrava até a região de Siquém para ouvir a leitura da lei de Moisés. Josué 8, 30 a 35, nós já lemos. Também conforme ordenado em Deuteronômio 27, 2 e 5. Ele edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel. No Novo Testamento, os cristãos são exortados igualmente a serem cheios da palavra e fiéis praticantes da palavra de Deus. O Espírito Santo diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Colossenses 3,16. E tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Tiago 1:22. Estas palavras fazem eco com o que dizia o salmista: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Salmo 119, versos 11. Estão aqui relatados alguns dos segredos espirituais de Josué. Nós vemos aqui, aponta para o que, irmãos? A obediência. Ao cumprir aquilo que seu líder falecido, Moisés, havia designado. Vocês veem que ele para uma campanha de batalha e vai, irmãos, levar uma nação inteira 50 quilômetros de onde se encontravam para ouvir a palavra, para exortar ao povo ali. Exortar é incentivar. Vamos! Exortou, lembrou os irmãos ali, incentivou os irmãos a cumprir a palavra de Deus. Esses são segredos. Ele não queria que esse segredo fosse só dele, mas de todos ali. Porque Josué sabia, ele andou com Moisés bom tempo da sua vida, e ele aprendeu que obedecer a Deus é o maior segredo para se receber as bênçãos da parte do Deus vivo. Josué observava que quando o povo obedecia, ele era abençoado. Quando o povo andava em rebelião, o povo era amaldiçoado. Tanto que Deus fala sobre bênção e maldição. Ele manda escolher entre a bênção e a maldição, entre a morte e a vida. Então o segredo é a obediência. O segredo da conquista desse conquistador aqui foi a sua obediência. Por isso Deus entregou a terra que manava leite e mel. Poderia ter sido Josué, poderia ter sido qualquer outro líder ali. Mas ele escolheu Josué porque seu coração era inclinado a obedecer. O problema de alguns é que não tinham seu coração inclinado a obedecer. A sua vaidade humana vinha e fazia com que desobedecesse. Assim aconteceu com vários reis no governo de Judá, em que se inclinavam a entender o que Deus queria. E quando faziam isso, Deus os livrava de seus inimigos, Deus prosperava o reino, Deus abençoava. Mas quando o seu coração era inclinado à desobediência, meu irmão, o reino era totalmente frustrante. Inimigos apareciam, doenças, pestes, um monte de coisa. Quando nós obedecemos, os segredos para uma vida espiritual, uma vida cristã abençoada e bem-sucedida, é a obediência. E nós somos exortados a obedecer a Deus, ou seja, nós somos estimulados a obedecer. Quando Josué, que ele estimula o povo ali, não era para o povo ficar de cabeça baixa, triste, mas é que diante deles agora tinha uma grande bênção, era a terra de Canaã. Hoje, irmãos, a nossa Canaã é o céu. E o Senhor está nos exortando, nos estimulando a buscar o céu, a viver uma vida de obediência para alcançarmos o céu.
Josué, tópico 2. Consagração e santidade. A ênfase do livro de Josué está em 3 pontos: a fidelidade de Deus, a santidade de Deus e a salvação de Deus. Deus demonstrou sua completa fidelidade para com Josué e para com o povo. Josué 21:45. Olha, se atente a esses textozinhos, irmãos, esses versículos. Anote para depois você ler e meditar, porque aqui nosso tempo é muito corrido. Então, nós temos que ser bem resumidos, irmãos, até no falar. A cada pormenor da narrativa de Josué se vê a sua fidelidade. Um bom e edificante exercício para o estudioso da Bíblia seria listar os fatos que atestam esta fidelidade no livro todo. A santidade de Deus se evidencia no rigor com que o pecado é tratado, e na advertência que faz aos conquistadores que se manifestassem separados do que era condenado, como por exemplo na tomada de Jericó, em Josué 6, 17, 18. Na passagem do Rio Jordão, a palavra de Josué foi: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Quando ele falou essas palavras para o povo ali, irmãos, foi o quê? O povo se separar, se preparar, santificar, vem de separar, né? Ser santo é separado, então santificar é se separar para algo que haveria de acontecer. A bênção tão esperada, que era a nova Canaã, estava diante deles, e agora eles tinham que estar preparados, separados, separar os pensamentos, né? Esquecer o tempo que viveram lá no passado, esquecer tudo aquilo e olhar para frente, para a bênção que estava agora diante deles. Canaã, terra que manava leite e mel. Leite e mel que eu estava os aguardando. Então ele fala para o povo se preparar, porque amanhã o Senhor faria maravilhas. Esta condição se tornou um padrão para a entrada e posse da terra de Canaã. Esta posse não se deu sem lutas, vitórias e também fracassos. No capítulo 24, Josué reúne a nação toda para se despedir e renovar a aliança com Deus. Ele chama o povo ao temor de Deus e desafia a servi-lo com integridade e fidelidade, qualidades esperadas de um povo que serve ao Deus Santo. Versículo 14 está relatando isso. A seguir, usa palavras que não dão oportunidade a uma posição neutra. Escolhei hoje a quem sirvais. Também não deixou dúvida ao declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Versículo 15. A resposta de Israel foi corajosa, conforme se lê nos versículos 16 e 18. Conhecendo Deus, Josué intervém com esta negativa: não podeis servir ao Senhor. Versículo 19. Ray Stedman nos ensina que o grande perigo em tudo que se relaciona com a fé cristã é a falsa confiança. E mais que a grande lição da vida espiritual é que não temos a força em nós mesmos para nos manter firmes, que a fortaleza se baseia na debilidade e no sentido de dependência de Deus. Josué era um ancião muito sábio. Na ocasião em que pronunciou estas palavras, ambos, Josué e o povo, estavam certos. A seu tempo, Israel serviu ao Senhor por muito tempo. Versículo 31. Mas quando lemos o livro de Juízes na sequência de Josué, descobrimos que aquele compromisso solene fora quebrado, como presumira Josué. À luz dessas lições, somos chamados a nos consagrar ao Deus Santo, dia após dia, a buscarmos o poder do Espírito Santo para a nossa vida interior, não confiando em nossa força natural, mas dependendo da graça de Deus. Amados irmãos, entendamos aqui os segredos
O segredo não está na força da nossa natureza humana. A Bíblia diz assim, para nós não confiarmos no homem. Maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Aqui está relacionado à própria natureza humana. A confiar em si mesmo. O homem, confiar em si. Homem significa toda a humanidade, pois o homem simboliza toda a humanidade. Então, quando Deus fala assim, maldito o homem que confia no homem, ou seja, ele está dizendo, maldito aquele que confia em si mesmo, em seus pensamentos, em sua força, né? E faz do seu braço a sua força, quer dizer, eu sou, eu faço, eu aconteço. Por isso Josué aqui, ele vem com a negativa para o povo, que o povo diz, não, nós seremos como você. Ele pega e fala, olha, vocês não podem. Porque, irmãos, falar uma coisa da boca para fora, confiando, né? Eu não vou me afastar, eu não vou pecar. Irmãos, olha, o livro de Juízes mostra como Israel escolheu outra rota. E a Bíblia fala lá em Juízes que o povo fazia o que queria fazer. E detalhe, irmãos, eles faziam tudo com consciência. Sabiam que Deus estava vendo. O pior perigo que tem é fazermos as coisas com a consciência. É fazer sabendo que está errado. Israel fez isso. Sabia que estava errado, porque desde que Deus prometeu dar a eles a terra que manava leite e mel, a ordem foi, não adorem outros deuses, não façam acordo, não deem suas filhas como esposa aos homens de lá daquela terra, nem peguem suas filhas como esposa, não façam acordo, nem aliança com o inimigo. Porque o inimigo um dia vai se virar contra você. O inimigo é traiçoeiro, o inimigo vai te dar rasteira. Deus estava dando vários conselhos. Enquanto Israel andou nos conselhos e direções de Deus, tudo foi bem. Mas a partir do momento que andaram segundo sua própria natureza, é o que fala, maldito homem confia no homem. Aí, irmãos, botaram tudo a perder. Aí se levantava uma nação e os oprimia, os afligia. Aí Deus tinha que levantar um juiz para libertar, irmãos. Aí levantou lá vários. Nós vamos ler o livro de Juízes. E levantou-se vários juízes ali para libertar a Israel. Meus amados irmãos, o santo juiz já se levantou. A cruz é a esperança para nós. Sejamos obedientes como Josué foi. Ele disse ali, irmãos, uma palavra, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ou seja, eu e minha casa nós não vamos nos corromper, nós não vamos mudar de direção, nós vamos andar com o Senhor até o fim. E digo, irmãos, não foi fácil para Josué, não é fácil para nenhum de nós seguir a Cristo até o fim. Porque há muitas coisas nessa vida, há muitas coisas no mundo de hoje que conflitam com a nossa fé. Precisamos ter a firmeza e a pureza de Josué. Precisamos ter, meus irmãos, a força de Josué. Sermos como Josué foi em seu tempo, um homem que não se corrompeu, mas que os seus segredos espirituais lhe tornaram o líder que ele foi. Aqui nós aprendemos, irmãos, o caminho da conquista de Canaã, ou seja, o caminho, do céu. É a obediência, amado irmão e amada irmã. Josué foi um homem íntegro, um homem que não se corrompeu, um homem que não negociou, um homem que não vendeu. Ao contrário do que se acontece hoje, muitas pessoas negociam sua fé, muitas pessoas têm vendido até sua fé. Tem pastores, irmãos, às vezes a gente fica sabendo de uns casos, umas histórias, de pastores que vendem a igreja. Meu Deus, eu nunca vi isso, irmãos, vender povo, vender rebanho. Quem pagou o preço na cruz foi Jesus, não foi homem nenhum. E quando eu ouço umas histórias dessa, eu fico assim, boca aberta, irmãos. Passa o rebanho para outro pastor, outra liderança lá, e recebe dinheiro daquilo ali, irmãos. Você está negociando o rebanho, quem pagou o preço foi Cristo, não foi nenhum de nós. Eu não fui crucificado, irmãos, eu não carreguei a coroa, eu não tive a coroa de espinho, eu não levei açoite. Eu não tive minha vida ali pendurada, irmão, para salvar o mundo. Quem sou eu para me assenhorar das pessoas? Essas coisas quando acontecem eu fico assim tentando entender. Então, meus irmãos, sejamos como Josué, que não se vendeu, não se corrompeu no seu tempo, mas foi um homem firme nas suas decisões, em suas palavras, e ainda, irmãos, exortou, ou seja, estimulou o povo a ser como ele. E assim nós devemos ser, irmãos. Quando alguém te exortar, não fica triste não.
Quando a palavra de Deus te exortar, irmão, porque está te estimulando a ter uma vida como a de Cristo, a ter uma vida como a de Josué e de Moisés. Pessoas, irmãos, que são exemplos clássicos para conquistarmos a nossa Canaã, o céu. Deus te abençoe, meu amado irmão, nessa terça-feira, dia 15 de setembro. Que você tenha um dia abençoado em nome de Jesus. E na semana que vem nós estaremos falando Josué enfrenta os desafios com coragem, irmãos. Hoje nós fomos até o tópico 2, na semana que vem veremos o tópico 3 e o 4, que é a nossa conclusão. Deus abençoe a todos, tenham um bom dia, fiquem na paz do Senhor Jesus. Dá uma curtidazinha, irmão, dá um like, compartilhe com seus amigos e nos acompanhe em nossa rede social no Facebook. Nós estamos transmitindo nossas lives agora pelo Facebook. Então nos acompanhe lá no meu canal, irmão, no Facebook, lá na minha conta no Facebook. Você entra lá, em nome de Jesus, para assistir os nossos cultos. Na nossa quinta-feira agora nós teremos o pastor Leonardo Chilins, pastor da Igreja Nazareno do Retiro, estará ministrando a palavra de Deus para nós a partir das 20h30. Deus abençoe a todos, fiquem na paz, Senhor Jesus.